Bom, continuando então a segunda parte aqui da responsabilidade civil, nós estávamos ali na questão do prazo de reclamação. Diante do vício que persiste, né, ou do vício que surge, o que o consumidor tem que fazer? Existe um prazo de decadência, no artigo 26 do CDC, que fala 90 dias para produtos duráveis e 30 dias para não duráveis. Não duráveis, produtos alimentícios de consumo rápido, né? Um pouco ali uma tinta de uma impressora, por exemplo. Já durável, uma roupa, um celular, um computador, enfim. Então, em ocorrendo o vício, a primeira coisa que o consumidor tem que fazer é reclamar, ou usar os 30 ou os 90 dias. Até para permitir que o fornecedor possa usar, então, aqueles 30 dias para sanar o vício, né? Então, ao fazer essa reclamação, o consumidor fica com o direito preservado de depois demandar por esses vícios. Depois a gente vai ver, logo a seguir, que existe a questão da garantia contratual. Quer dizer, tem produtos que te dão lá 1 ano de garantia, 2 anos. E aí esse prazo de reclamação ele fica ampliado. Mas já vamos chegar ali. Antes disso, né, só para a gente assinalar que obstam a decadência desse direito de reclamação, desse direito do consumidor de postular os prejuízos derivados do vício, a reclamação comprovadamente formulada perante o fornecedor, até a resposta negativa, que deve ser inequívoca, quer dizer, você reclama lá para um fornecedor que seu produto está estragado e ele simplesmente não responde. Enquanto ele não responder, seu prazo está sendo resguardado. Só depois da resposta dele que vai reabrir um novo prazo para você ingressar em juízo. Ou também a instauração de inquérito civil, quer dizer, diante de uma série de problemas que surgem em torno de um produto, o Ministério Público instaura um inquérito civil preparatório de uma ação civil pública que chega em um dado momento se encerra, ou ele concluindo que teve falhas, e aí ele vai fazer essa ação civil pública, ou ele dizendo que não houve nada. Então, enquanto não concluir esse inquérito civil, também meu prazo está assegurado, meu prazo de consumidor para reclamar. Claro que isso eu estou falando de vícios de fácil constatação. Na hora ali tu não viu, mas depois tu acabou percebendo. Mas existe aqueles vícios ocultos, né? Uma durabilidade menor, uma fragilidade, né, demasiado desse equipamento, que vem se manifestar um tempo depois, meses depois. Então, é só a partir do momento que eu tenho ciência desse vício oculto é que começa a contar os tais dos 30 e 90 dias. Mas aí o que acontece? Primeiro eu vou usar esses prazos de 90 dias, por exemplo, para reclamar. Aí o fornecedor vai ter que me dar uma resposta. Desimporta o tempo que ele me dê. Quando ele me der, esse prazo volta a contar de novo. De novo, integralmente os 90 dias, porque a minha reclamação interrompeu a decadência, uma exceção aqui. A decadência de regra não se interrompe, e aqui no CDC se entendeu que o verbo obstar, que aparece ali no artigo 26 do CDC, significa interromper. Então, começa de novo diante da resposta do fornecedor. E aí, começa de novo o quê? Começa de novo os 90 dias agora para eu ingressar em juízo, se ele está me dando uma resposta negativa e dizendo que não existe problema ou que ele não vai consertar. E eu tenho mais 90 dias para me armar e entrar com a ação para pedir os meus direitos, ou rescisão, ou abatimento de preço, ou substituição do produto. Perdas e danos, né? Dano moral, dano material. Bom, só que aí o que acontece? Como estratégia de marketing, né, no mercado concorrencial, vários produtos, uma gama muito grande, conferem garantias contratuais aos produtos vendidos, né? Então, o artigo 50 do CDC diz que a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Ali tem que dizer como ela vai ser exercida, o prazo para ser exercida, o que
quais são os ônus que caem ao consumidor. Ninguém precisa dar essa garantia complementar. Ninguém precisa dar ela. Mas quem quer dar tem que fazer direito. E aí, o que ocorre? Primeiro, começa a contar a garantia legal. Aquele prazo de decadência para reclamar é uma garantia legal, assim como também é o prazo para entrar em juízo. Então, 26, no mínimo, ele está dizendo que um produto durável tem que funcionar 90 dias, caso nenhuma outra garantia seja dada. E se houver algum problema, você pode reclamar, deve reclamar dentro desses 90 dias, e se não for atendido, tem mais 90 dias para entrar em juízo, em razão do vício. Agora, se eu quero dar garantia complementar, primeiro eu começo pela legal, porque a legal é ampla, incondicionada, e a complementar eu posso condicionar ela a algumas questões, né? Eu vendo um carro, mas eu condiciono a garantia do carro à realização de revisões do veículo, né, nas quais o consumidor vai ter que pagar, né, para trocar algumas peças de desgaste pelos técnicos ali da concessionária. Eu posso dizer, olha, essa garantia não envolve pneus, não envolve pintura, não envolve tal coisa. Não que eu vá poder me exonerar, né? Pelo menos dentro dos 90 dias, essas coisas não podem acontecer. E aí tem até julgados que dizem que isso vai além dos 90 dias, né? Mesmo que não me dê uma garantia, eu não posso crer que uma geladeira, o motor dela, sendo bem utilizada, vai estragar em 6 meses. Isso é um produto que, no mínimo, eu espero que funcione 5 anos. Não é a geladeira da vovó lá, da década de 70, 60, que passava por gerações via inventário. Mas, no mínimo, 5 anos eu espero que ele funcione. Assim como o micro-ondas, por exemplo, né? Muito pouco tempo se for bem utilizado. Então, existe também uma expectativa gerada de durabilidade mínima de um produto que pode até ultrapassar esses 90 dias, mesmo que ele não dê uma garantia complementar. Mas muitos dão porque isso também é uma questão de marketing, né? Então, é uma questão de confiabilidade. Então, vou te dar essa garantia de 1 ano aí, né? Qualquer coisa, reclama aí que a gente troca, né? Sendo bem utilizado, a gente promove aí a alteração. Então, quando alguém dá uma garantia complementar, entenda-se, comece a contar pela legal, 90 dias, e depois emenda complementar. Só depois que finda a complementar, essa garantia termina. Nada obsta aos vícios redibitórios, né? Eles sobrevivem à garantia legal, a complementar, e vem estourar depois. E aí você tem que provar que ele era anterior, né? Que ele já veio com o bem em si. Nem sempre é tão fácil. Mas a garantia, quando ela entra na complementar, ela pode ser restrita. Na legal, não. Na legal, não poderia dizer, não entra pneu, não entra vidro. Aqui eu vou dizer que, olha, tais equipamentos não estão cobertos. E aí eu compro se eu quiser, né? Como estratégia de marketing dele, eu compro se eu acho que é interessante ou não. É muito pouco essa garantia, então não quero. Então, aí entra um pouco da autonomia da vontade. A garantia é legal, depende de termo expresso, né? Ela é presente, é natural ao produto. Né? Ela é total. Em alguns casos, ela pode ser limitada, né? Um raro momento ali, que o artigo 51, inciso 1, fala nisso, que não é cláusula abusiva limitar a garantia legal quando se trata de um consumidor pessoa jurídica, né? Que teria mais meios aí, mais força para conseguir se moldar e reagir diante dos vícios do produto. Então, é uma exceção da exceção no artigo 51, dizendo que a garantia legal pode ser limitada em se tratando de consumidor, pessoa jurídica. Já a legal, a contratual, o fornecedor dá se quiser e também pode condicionar ao uso dela. Cláusulas de exoneração do fornecedor. É vedada a estipulação de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar diante de falhas do produto, né? Salvo aquela exceção da parte final do inciso 1 do artigo 51, quando é consumidor pessoa jurídica, de resto dizer que eu não me responsabilizo pelo produto que eu vendi, isto é uma cláusula abusiva. A ignorância do fornecedor, dizer, mas eu não entendia nada desse produto aí.
Mas se tu vende ele, se tu fabrica, tu tem que entender, né? Então, isso é um risco que tu corre ao avaliar o que tu está vendendo, ou as matérias-primas que tu vai agregar, então, sobre um determinado produto. Bom, aí, saindo do vício do produto, nós vamos para o artigo 20, que nos remete ao chamado vício do serviço. E a gente cai na ideia também da qualidade da equação, né, em não sendo resolvido aqueles problemas nos 30 dias, né, do fornecedor, eu tenho direito à reexecução do serviço sem custo nenhum. Sendo obrigado o fornecedor a empregar componentes originais e novos, né, salvo se o consumidor der alguma autorização para ele botar talvez um produto aí com já tendo de segunda mão, enfim, por N motivos, daqui a pouco não tem no mercado, vai demorar muito para chegar, meu carro estragou, a produção está parada por causa da pandemia, falta isso, falta aquilo. Tu aceitaria botar, talvez, ali um retrovisor de um outro carro ali, está bem, então, não tem problema nenhum. Tu aceitaria botar esse de segunda mão? Aceito, está quebrado, aceito, põe esse daí, não há problema. Havendo transparência, né, e não tendo realmente problema nesse equipamento, não há problema em aceitar. Bom, saindo do serviço, a gente entra na questão do defeito. Em geral, o defeito, ele atrai aí problemas outros, né, de porte maior até, porque na medida em que o vício trabalhava com a ideia da qualidade e adequação, aqui a gente trabalha com a ideia da qualidade e segurança, incolumidade da pessoa física, da incolumidade psíquica e física do consumidor. Então, aqui o problema é quando o produto é inseguro. O defeito vem de uma insegurança. Tem produtos que são naturalmente inseguros, né? Uma faca é um produto perigoso. Não se corre com facas, nem se dá para criança. Fósforo pode ser um produto perigoso. Mas são problemas previsíveis e tu não põe numa faca um bilhete dizendo, cuidado, corto contundente, enfim. Faz parte, é natural dela. Agora, tem outros que existe um padrão de segurança até aceitável, mas tem que ter um aviso. Né? Produtos de limpeza, por exemplo, medicamentos. E tem outros que têm uma insegurança adquirida e que não eram previsíveis, não se imaginava que ele ia apresentar esse nível de segurança. Quer dizer, você compra um carro novo e daqui a pouco falha o freio. Você não imagina que um carro novo vai apresentar isso. Uma vez ocorrendo esse problema de segurança, ao invés do vício, nós vamos ter o desenho do chamado fato do produto. Acidente de consumo, também chamado defeito do produto. Fato do produto, acidente de consumo, defeito do produto. Todos nomes de uma mesma família. E que são previstos ali no artigo 12 do CDC, e depois lá no 14 aparece em relação a serviços. E o artigo 12, o legislador do CDC, ele escolheu os seus fornecedores do fato. Ele escolheu 4. Ele escolheu o produtor, o fabricante, o construtor e o importador. Ele entendeu que esses estão próximos aos aspectos da produção, sabem melhor o que compõe o produto, estudaram melhor ele. Então, esses podem responder pelo fato do produto. São solidários. O importador, ele não participou do processo de fabricação, elaboração, mas ele introduziu no mercado nacional um produto de fora. Então, ele assume esse risco, tinha que ter feito uma pesquisa melhor. Aqui ficam mais evidentes questões de dano moral, porque você já atinge também a incolumidade psíquica e física do consumidor, né? Acidentes de maior monta, né? E aí ficam mais evidentes essas falhas aqui, esses danos também. Não que no outro não possa ser pedido, mas aqui comumente é mais pedido. Então, esses 4 fornecedores são
solidários diante do consumidor que teve esses problemas aqui. Vejam que não está vinculado aqui, depois nós vamos falar, o comerciante, né? Então, o comerciante, num primeiro momento, está sendo isolado de uma legitimidade para responder perante o fato do produto. E no que diz respeito a defeitos, nós temos o quê? Nós temos defeitos de projeção ou construção, erro de projeto, escolha inadequada de materiais, técnica de fabricação. O produto é defeituoso porque é inseguro na concepção. Palace 2, né, que caiu lá no Rio de Janeiro, que os caras botaram areia da praia para misturar com argamassa, evidentemente que ela se esfacelava todo e o prédio teve que ser demolido, começou a cair. Toda a cadeia de produtos está afetada quando o problema é de projeto. Aí tem que ver se dá para sanar alguma coisa, se não dá, já era. Teve uma época aí que até era um dos elementos, foi o, digamos assim, o abre-alas da responsabilidade, da função punitiva da responsabilidade civil, chamados punitive damages, que era o chamado Ford-Pinto, né? Era uma tentativa aí da Ford tentar concorrer com a Volkswagen, com o Fuca, e até mesmo com o Fiat 147 da Fiat, que no Brasil a gente comprou bastante, apesar de ser um carro problemático, que ele era cheio de peças e a mão de obra dele era muito cara, porque até você chegar no problema você tinha que desmontar muito o carro. Então, o Fiat 147, ele queimou muito a marca da Fiat no Brasil. Alguns chegaram a apelidar ela de fui iludido, agora é tarde. Mas ela foi se consolidando com o tempo, né? Hoje ela tem aí exemplos de carros que são populares, inclusive, que são bastante comprados. Tem a Fiat Toro, aí, que já é quase um SUV, já atinge outro nível de público. Hoje a Fiat é detentora da marca Ferrari, né? Comprou a Ferrari. Então, se apresentou diferente, né, no mercado. Mas, na época, então, a Ford queria entrar com um carro popular para concorrer com essa turma aí. É claro, na década de 70, lá, querendo colocar um carro popular, ela começou a reduzir os custos de produção, né? E aí começa a vir os problemas de escolha de equipamentos e que podem levar à insegurança. E o tal do Ford Pinto, ele tinha um problema no reservatório de combustível, onde ele recebia ali uma pancada atrás, ele acabava incendiando, explodia o carro. E aí provocava morte ou lesões graves no condutor, ou quem estava dentro do carro, ou até mesmo em quem batia no carro. E aí começaram a se somar aí algumas tragédias. E nisso ações vão vindo, até que numa ação lá, esse paradigma lá, chamaram os engenheiros da Ford e eles disseram, olha, ela sabia que tinha esses defeitos e não chamou para o recall, não chamou para resolver o problema. Por quê? Porque se ela fizesse o recall, ela gastaria muito mais do que gastaria com algumas ações indenizatórias. Então, ela preferiu pagar em juízo. Quando descobriram isso, deram uma paulada lá de indenização nela, né, para compor os danos da vítima, e depois ainda muito mais no acréscimo da chamada punitive damage, né, do efeito punitivo da responsabilidade civil. E aí, então, a Ford, depois dessa daí, acabou pagando muito mais caro do que pagaria até com recall e simplesmente tirou o Ford Pinto do mercado, porque não valia mais a pena e indenizou lá quem tinha, enfim. Mas desse problema de um fato do produto veio a ideia da função punitiva, né, terapêutica, para que esses problemas não voltem a acontecer. Nós temos também questões de defeitos de fabricação, né, que ocorrem durante o processo de fabricação, erros de empregados ou máquinas no processo produtivo, defeitos de montagem, manipulação ou condicionamento. E não é erro de projeto, e aí pode ser que somente alguns representantes, né, dos produtos apresentem esse problema, não todos, né? Alguma coisa que se desencaixou no transporte ou foi mal montado, enfim. Então, aí só alguns são afetados, mas continuam gerando um problema de segurança. E tem também defeitos de informação, né? Como utilizar o produto, né? Teve um acidente aí, uma vez, envolvendo
o jogador Denner, que jogou no Grêmio, ele já não estava mais no Grêmio, ele estava chegando no Rio de Janeiro, ele tinha um eclipse, eu acho, e ele estava dormindo no banco do passageiro, deitado, com cinto de segurança, e aí houve um acidente. O carro entrou num poste lá, num outro carro. O motorista que estava dirigindo, acho que pegou no sono. Já chegando em casa, né? E ele morreu enforcado por causa do cinto, né? Ele estava deitado, acho que no solavanco do carro, ali quebrou o pescoço dele, alguma coisa assim, né? É uma coisa que a pessoa não imagina, né? Justamente ele estava de cinto de segurança para não ter problema e foi o cinto que matou ele. E aí talvez uma falta de informação nesse sentido, né? Não usar deitado e tal. Quem sabe, né? Se deveria ter, se isso era natural, pensar nisso, ou se deveria ter essa recomendação, né? De não fazê-lo, né? Para não ter esse tipo de problema. O outro motorista saiu vivo e ele acabou falecendo. E o comerciante, né? Como é que fica o comerciante? O comerciante, diante do fato do produto, ele é chamado responsável subsidiário. O artigo 13 do CDC diz que o comerciante é responsável quando o fabricante, o construtor, o produtor, o importador não puderem ser identificados. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Então, quer dizer, por um problema de informação, você chama o fato do produto para si, como fornecedor. Então, por exemplo, eu compro lá no Zafari um cacho de banana, não tem uma plaquinha nem nada dizendo de onde é que vem. Tem aquelas que vêm empacotadas e tem outras que estão avulsas. Aí, comendo essa banana, a pessoa passa mal, ela vai para cima do Zafari, porque ela não tem como fazer uma pesquisa de onde é que veio e quem fabricou. E aí é um fato do produto de segurança que o Zafari vai assumir. Por quê? Porque não informou a origem do produto e eu não posso obrigar o consumidor a sair catando quem fez isso. E, é claro, esse comerciante, uma vez que tem que pagar essa indenização, depois ele tem o direito de regresso frente ao fabricante, né, ao produtor desse material. Salientando que o artigo 88 do CDC, ele afasta a ideia do chamamento ao processo ou denunciação à lide, para justamente não atrapalhar a demanda do consumidor. Então eu vou chamar a lide o fabricante. Não, aqui não, porque isso vai sobrecarregar a demanda dele, você paga ele, e ao final dessa ação você pede o regresso frente a ele, ou você entra com uma ação autônoma contra ele para pedir esse direito de regresso. Mas você não pode sobrecarregar a demanda do consumidor tentando ir atrás da fonte do problema, que é um problema seu, comerciante, com o fabricante, que você atraiu para você por conta de problemas de informação. Se você tivesse informado, ele tinha ido direto no fabricante, no produtor. Você não fez isso, então você assumiu. Por isso que ele é dito como um subsidiário, mas ele compra essa passagem para o fato do produto na medida em que ele não traz essas informações. Tem só um único caso aqui em que ele acaba sendo responsável direto e exclusivo, que é quando ele não conserva adequadamente produtos perecíveis, né? Então, daqui a pouco você tem lá um mini mercado que não é incomum, às vezes, eles desligarem as luzes e a energia, inclusive de freezers à noite. Aí os produtos lá ficam no bafo, frio, né? Para depois de manhã voltarem a ligar para poupar energia, ainda mais agora que está mais caro. Isso chega a ser criminoso, né? Isso atenta contra a saúde das pessoas. Mas se acontecer isso e estraga um produto, por exemplo, da Nestlé, estava no prazo de consumo, estava tudo ok, não tinha falha nenhuma, e a falha veio porque o produto, enfim, se estragou por ter sido exposto a uma temperatura muito alta, né? Deveria estar bem conservado. E quem é que fez isso? Quem fez isso foi o comerciante. Então, aí já muda um pouco. Aí já não é uma ação contra o fabricante, é contra esse comerciante que não conserva bem os produtos. Claro que, às vezes, você pode ter lá alguma questão, por exemplo,
envolvendo larvas num bolo e você tem dúvida se isto vem do fabricante ou isto vem depois da questão de conservação do comerciante. Como o consumidor não é adivinho, né, não tem bola de cristal, na dúvida ele vai acionar os dois vão ser solidários. Depois, entre eles que se resolvem. O consumidor também tem um limite, né, em termos de conhecimento daquilo que ele pode procurar. Né? Se ele não sabe a fonte e o momento, ele vai chamar os dois, vai acionar os dois, que seria a opção mais segura. Mas, enfim, ainda faltou aqui alguns detalhes, né, envolvendo, inclusive, começando ali pelo defeito de serviço, mas isso tudo deixaremos, então, para o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e seguimos em contato.